Olá, alunos dos primeiros anos, aqui é a professora Neuzeli de História. Hoje nós vamos dedicar esse espaço, bem resumido mesmo, da revisão de conteúdo dos assuntos inerentes à avaliação. Então, a avaliação do primeiro ano, ela vai contemplar os conteúdos da pré-história e também do Egito Antigo. Vai ter algumas perguntas sobre o Egito e também da pré-história, que são os dois conteúdos que nós temos aí. Bom, de manhã nós fizemos a aula ao vivo e aí então os meninos foram fazendo aí uma revisão interativa e nós fomos elencando os aspectos mais importantes de forma bem resumida. Como vocês vê a gravação do vídeo, a gente vai estar colocando aí para vocês bem rapidinho também, para não ficar muito longo. Bom, então a pré-história nós temos aí como 3 períodos principais, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Nós temos como características do Paleolítico uma alimentação baseada na pesca, caça e coleta. A moradia, não tinha moradia fixas, logo eles eram nômades. As ferramentas e as armas utilizadas eram oriundas da pedra lascada, sem nenhum aperfeiçoamento, tendo em vista que esse homem estava passando por um processo evolutivo, tanto cognitivo quanto físico, tá, pessoal? Um fator importante aqui, dentro desse período do Paleolítico, é a descoberta do fogo. Bom, dentro do período Neolítico, nós temos, então, como características, o início da moradia fixa, que é o ocidentalismo, a alimentação baseada na produção de alimentos. A comunicação segue ainda o mesmo ritmo do primeiro período, que é através das pinturas rupestres, principalmente. Em relação aos animais, eles já começam o início de domesticação desses animais, utilizando eles tanto como transporte como para auxiliar no carregamento dos alimentos de um local para o outro. As ferramentas e as armas e os utensílios eram fabricados a partir da pedra polida, que já foi mais um avanço diante do primeiro período. O marco mais importante desse período é chamado de evolução neolítica ou agrícola, que é o que? Essa descoberta de que eles realmente poderiam produzir os seus próprios alimentos, que eles não iam depender do clima, assim, totalmente do clima, totalmente dos animais, totalmente da região, que agora eles já podiam plantar e que esse plantio geraria alimentos para que eles pudessem se alimentar e logo eles pudessem também fixar moradia naquele local à espera da produção desses alimentos. Lembrando que nesse período eles fixam moradia, logo há um crescimento demográfico também, ou seja, aumento da população. Se a gente for pensar no período paleolítico e neolítico aqui, nós vamos observar o seguinte, que esse homem, ele já tinha institucionalizado a questão da divisão do trabalho, né? Sempre a gente vê aí culturalmente que a mulher, ela vai fazer então aquele trabalho mais próximo do lar, enquanto o homem ele vai ter a função da caça e da pesca, e a mulher então ela vai se dedicar mais aos trabalhos mais próximos do lar por conta mesmo dessa cultura de cuidado ali das crianças, né? Outra coisa importante, que é importantíssimo salientar, é que esse homem pré-histórico ele vai evoluir de formas diferentes, né? O nomadismo ele proporcionou esse deslocamento do homem para vários lugares do mundo, e em cada lugar ele vai se desenvolver de forma diferente devido ao clima, devido à alimentação proporcionada, disponível para ele, devido às relações sociais, a própria matéria-prima disponível na região. Então tudo isso vai favorecer um desenvolvimento desigual entre os homens.
apesar de todos eles passarem por esses períodos. Dentro do Brasil, tinha homem pré-histórico? Provavelmente sim, porque esses homens, eles são homens anteriores às tribos indígenas, que a gente, o que a gente tem mais assim, conhecimento, né? Que a gente tem mais convívio com a história dos indígenas. E algumas tribos indígenas, elas viviam de maneira bem rudimentar, assim como alguns agrupamentos humanos no período pré-histórico. Nós temos também indícios, né, de estudos, os quais a gente encontra essas provas, digamos assim, essas provas físicas, as ferramentas, utensílios, as pinturas rupestres. A gente pode visualizar esse material e estar fazendo uma análise que realmente esse homem ele tenha passado, né, aqui no Brasil também. Assim como também nós temos o exemplo de Luzia, que foi uma mulher pré-histórica. Então, ela foi encontrada por arqueólogos e ela tem todos os traços de um homem pré-histórico, que viveu um período pré-histórico. Bom, ainda voltando aqui, nós temos o último período, que é chamado de Idade dos Metais. Esse período, esse homem já está habituado a ter uma moradia fixa. Então, com o aumento populacional surgem as primeiras vilas, logo as primeiras aldeias, cidades, né, as pequenas cidades, que vão, consequentemente, dar origem às antigas civilizações, que a gente tem como exemplo o Egito Antigo, os povos chineses, os povos hebreus, são povos de civilizações antigas que foram originários desse homem pré-histórico, das formações de cidades, formações sociais e políticas que foram sedimentando no decorrer do tempo. Bom, como que era a alimentação desse homem da Idade dos Metais? Então, eles já tinham uma alimentação própria, da sua produção própria, né? Eles não coletavam mais, então eles já passam por esse período, eles transitam para um período mais evoluído. Eles vão ter como um fator aí diferenciado, que é, além da própria produção para a própria alimentação ali, né, eles vão ter também a produção de excedentes, os quais eles vão trocar com outras pessoas. Então, outras comunidades, outros grupos sociais, eles vão começar a ter essa interação social através das trocas dos alimentos. As ferramentas, as armas, os utensílios, eles eram fabricados a partir de metais que eram matéria-prima encontradas na natureza. Há aí os indícios de primeiros tipos de comunicação formal, que é o registro desses excedentes, o registro dessas trocas, né? A permanência mais extensa em um local, então eles começam a registrar isso através de gravetos, de riscos, né? Esse homem ele começa a fazer esses primeiros registros e essas primeiras comunicações de maneira mais lógica, né? Não assim, usando somente as pinturas rupestres. É importante salientar que a descoberta do fogo, a domesticação dos animais, o sedentarismo, eles são fatores fundamentais para que esse homem possa, então, de fato, manusear o ferro, né, manusear esses metais e fundi-lo em produtos do seu interesse. Esse período também, por haver um grande crescimento demográfico, uma duração muito maior, uma longevidade maior das pessoas, eles também começam as brigas por territórios. Então, essas aldeias elas começam a entrar em conflitos e surgem também as guerras. Bom, pessoal, então esse aqui é o conteúdo do primeiro ciclo aí, que é sobre a pré-história. Mas nós também temos aí sobre o Egito, que é o conteúdo que vai estar tendo na prova. Então, vamos olhar aqui de forma bem resumida. Então, aqui o Egito Antigo, a gente vai olhar os aspectos principais
Então nós temos aí a localização no nordeste da África. O rio Nilo é um fator natural, né? É um fator principal, né? Ele é muito importante para os povos egípcios, devido à civilização egípcia está localizada em terras áridas, entre os dois desertos. Então, esse rio Nilo, ele é extremamente importante para a fertilização e para a produção agrícola e sobrevivência da civilização egípcia. A política tem como a figura do faraó, que ele é considerado um governante, mas também como um deus supremo para o povo egípcio. Então, ele tinha poderes políticos e religiosos dentro da cultura do Egito Antigo. É válido salientar que o Egito Antigo, ele tinha um grande espaço territorial. Hoje ainda existe o Egito? Sim, ainda existe Egito, porém ele é um país dentro da África, do continente africano, e ele é em tamanho territorial bem menor, né? A religião dos egípcios, ela era politeísta, e isso significa que eles adoravam vários deuses. Só lembrando, né, que alguns deuses desses povos egípcios, eles tinham um deus para cada coisa, e alguns deuses tinham formato de pessoa, de humanos com animais, ou só de humanos, ou só de animais. Então, assim, dependia muito da função desse deus para eles. Lembrando que até a questão da pós-morte mesmo, né, esses povos egípcios, eles cultuavam aí deuses que tinham a função até de julgamento pós a morte. E aqui, até inclusive, eu vou acrescentar, tinha o processo de mumificação. Esse processo de mumificação era um processo pelo qual o corpo passava e ocorria por quê? Tinha uma questão de legado cultural, tinha uma questão de classes sociais, na qual esse povo egípcio ele tinha uma diferenciação ao tratar esses corpos aí na mumificação, mas também tinha uma ligação muito forte com a religião. Por quê? Porque eles acreditavam que havia uma vida após a morte. Então, eles acreditavam na vida após a morte. E isso suscitava o quê? Que eles realmente preparassem esse corpo para que chegassem lá, né, do outro lado da vida de uma forma possivelmente digna. Lembrando também que os primeiros povos egípcios, eles cuidavam dos seus corpos e enterravam esses corpos nas mastabas. E essas mastabas evoluíram para as pirâmides. Só que as pirâmides, elas não tinham nem função artística, mas ela tinha uma função religiosa e também era direcionada para os faraós e sua família. Então, ela não era acessível a toda a população. A economia do Egito era baseada especificamente na agricultura e comércio, tá? Mas especialmente na agricultura. E aqui nós temos, então, a pirâmide social, que ela é extremamente importante. Por quê? A sociedade egípcia, ela era sem mobilidade social, ou seja, era estática, né? Então, assim, quem era nobre jamais ia ser escravo, quem era militar jamais ia ser camponês. Então, não havia essa mobilidade social aqui. Pertencia àquela classe, ele ia ser daquela classe o resto da sua vida, né? Outro fato importante é que os escribas, eles eram funcionários do faraó, porém eles detinham de conhecimento diferenciado das outras pessoas, das outras classes sociais, que era o poder de leitura e escrita. E os escravos, né? Esses escravos, eles não eram povos egípcios, eles eram estrangeiros, ou seja, eram povos que eles dominavam de outras regiões. E aí, os que se salvavam nessas guerras, eles eram aprisionados e se tornavam escravos.
Tem um fato interessante que é a questão, né, do faraó, que muitas vezes eles se casavam de forma convencional, no papel, com pessoas da mesma família para que não misturassem então a linhagem. Olha, pessoal, esse aqui é o resuminho, qualquer coisa, né, estou à disposição, vocês podem me procurar.